Eu acho que não tá pegando na transmissão o microfone. Ah, ah, eu digo assim, não tá pegando na gravação? Ah, já iniciou a gravação já? Ah, sim, tá ok. Obrigado, viu? Bom, pessoal, vamos iniciar aqui, né? Como eu tinha dito antes, né? Mandei a mensagem, alguns não viram, né? É, eu coloquei essa aula para esse horário aqui, que, esse espaço aqui, né? O espaço aqui de transmitir, ele está disponível, né, nesse horário. E vocês lembram que na última aula a gente falou sobre a atividade 3 que você tinha que fazer, na verdade, né, o Gabriel e a Natália, né, fazer um relatório técnico, né, da residência lá da Dona Tânia. Eu até fiz, foi na aula 5, né, na aula passada, um relatório meio ali, meio rápido ali, né, meio que nas... obrigado. Fiz um relatóriozinho rápido, peguei umas imagens na internet, né, de como que esse relatório deveria ser, né, mostrando as não conformidades que foram encontradas, segundo a descrição lá da SAP, né? Então eu fiz ele assim bem mesmo, assim rápido ali, né? Não, não com aquela formalidade necessária, mas assim para vocês entenderem a ideia. E daí eu já pedi para a monitora já deixar disponível lá no espaço da videoaula. Já tem vários relatórios lá. Hoje eu vou falar de um relatório que ele se assemelha muito com o da Dona Tânia. Mas antes, vamos recordar alguns pontos, né? Uns pontos aqui de noção aqui de projeto elétrico, né? Porque como eu tinha dito antes, né, naturalmente você via projeto primeiro e depois que você estudava instalação elétrica predial, né? Só que, né, o Senai, o Instituto Federal, a Universidade Católica, onde eu fiz o meu curso, eles perceberam que fazer essa troca, você vê primeiro instalações elétricas prediais, você primeiro montar, fazer aquela associação, né, das simbologias, né, que a gente viu anteriormente, né, as simbologias aqui mostrando, né, os condutores, né, a tag, né, a tag do o eletroduto, né, a fase, o neutro, o condutor retorno, né, baseado lá na NBR 5444. Só um minutinho, sim. Ah, sim. Ah, tá ok. É igual do iPhone, né? Então, pessoal, né, as tags, né, com noções de projeto elétrico predial, aterramento, né, no eletroduto, os vários circuitos, né, que a gente tem que fazer a segregação, ou seja, a separação, circuito de iluminação, igual a gente viu lá no fórum de discussão, né, circuito de iluminação, circuitos de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, né, a gente até falou um pouco do cálculo, né, aproveitando, mas lá em projeto a gente vai ver isso melhor, tá? Na instalação predial, você vai fazer o link, né, da simbologia, né, o símbolo com o objeto em si. Por isso que vocês vão no laboratório lá de instalações elétricas, montam lá no momento presencial, baseado em um projeto, em um croquis que o professor apresenta para vocês, e vocês fazem essa associação.
essa associação, pessoal, ela é muito importante porque você tendo, né, um estudo, né, de associação aprofundado, quando você vai fazer uma inspeção, lembra lá? Inspeção visual, né? Você vai o quê? Visualizar a instalação do cliente, ver o estado como que essa instalação está, né? Se ela está em conformidade com a NBR 5410, igual a gente viu no relatório passado, né? Sinais de fuligem significa curto-circuito, pode até significar sobrecarga, mas vai ser uma sobrecarga por muito tempo e o disjuntor ele ele começa a desarmar. Aí vai um profissional que na verdade eu não posso nem chamar de profissional, né? Lembra que a gente brincou lá, o Zé Pica-Fio, né? O Zé Faísca, vai lá e simplesmente troca o disjuntor, né? Igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Simplesmente troca o disjuntor aqui e não considera a NBR 5410, né? Não considera a advertência, que inclusive essa advertência aqui, ela não é gratuita não, pessoal. Essa advertência aqui, ela está lá na NBR 5410, se não me falha a memória, e tem 5 ponto alguma coisa, né? Que ela deve ser colocada em todo o quadro de distribuição, seja ele predial, industrial nem se fala, né? Mas predial, o maior problema, qual que é o maior problema das instalações prediais? É que você, pela carga baixa, não há a obrigação de ter um projeto elétrico aprovado. Lembra que eu falei na primeira aula? Não há obrigação de ter um projeto elétrico aprovado. Mas se tiver um projeto elétrico, né? Isso, isso é fundamental. Imagina você a toque de caixa. Eu acho, lembra que eu brinquei, né? Moisés, eu acho que essa instalação aqui vai suportar uma carga de 12.000 watts. Quem que falou isso? Uma voz, né? Então você tem que embasar nas cargas que você tem, né? Para você dimensionar corretamente e dizer com propriedade, ó, esse quadro suporta 12.000 watts de potência. Você pode até dimensionar em volt-ampere, que a gente vê lá em projetos prediais na próxima UC, tá? Então, aqui fala, ó, quando um disjuntor ou fusível atua desligando algum circuito ou instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou curto-circuito. Lembra lá? Sobrecarga é o quê? Você ter mais equipamentos com uma potência maior do que o condutor e o disjuntor suporta. Essa é a sobrecarga, ou seja, o cabo suporta, né, o cabo e o disjuntor suportam, sei lá, 2.000 watts e você coloca 2.500 watts de potência. Então, isso significa sobrecarga. Curto-circuito é basicamente você ligar direto o circuito, né, ligar a fase e o neutro, se ele for monofásico, né, ou se ele for trifásico, as três fases, né, no barramento, né, fechar o barramento sem uma carga intermediária no meio, ou seja, um chuveiro, um motor elétrico. Aí o que que vai acontecer? Lembra lá em eletricidade, né? Eu sei que vocês ficaram um pouco, né, traumatizados. Eletricidade não é muito fácil. Lembra lá da primeira lei de Ohm, né? A resistência é igual à tensão dividido pela corrente. Quando a resistência é muito baixa, isso significa que eu liguei o condutor fase com neutro, por exemplo. E no meio eu não coloquei uma carga, um equipamento. Isso, o que que vai acontecer? A resistência ela fica muito baixa, próxima da de zero, né? A resistência elétrica do condutor elétrico, ela é muito baixa, porque o condutor ela é um condutor, ou seja, ele foi projetado para levar a corrente elétrica para ser dissipada no equipamento.
né? Então, quando, né, se você pegar a resistência e a corrente elétrica, por a tensão ser constante, né, a tensão RMS é de 220, as duas variáveis elas ficam uma multiplicando com a outra. Isso quer dizer, quando eu tenho a resistência e a corrente elétrica multiplicando e a tensão constante, matematicamente essas duas variáveis são inversamente proporcionais. O que que vai provocar? Curto-circuito. Matematicamente diz que quando a resistência tende a zero, ou seja, eu não tenho um equipamento interligando, a corrente vai tender ao infinito, ou seja, um valor muito alto. Por isso que acontece arco elétrico, mesmo em instalações de baixa tensão. Eu já tive alunos, né, do curso de eletricista, do curso de instrumentação industrial, né, alguns achavam que só havia arco elétrico, né, a formação de plasma, só em circuitos de média tensão ou alta tensão, né, o 13.8, 69 kV, né, nível de linha de transmissão. E por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis. Antigamente, aqui em Goiânia, quando era CELG, mas bem antigamente, viu? Eu era menininho pequeno lá em Barbacena. Aqui em Goiânia, em vez de ter um disjuntor protegendo, era um fusível, aquele base E29 com alavanca. E por isso que ele fala disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente. Até ele coloca entre parênteses aqui amperagem. Muita gente fala esse termo amperagem, eu sei que ele está errado, mas eu não vou criticar a pessoa, né, por falar esse termo. A questão é você ser entendido, né? Você entender que é corrente elétrica. Simplesmente. Ou seja, ah, não, o disjuntor está caindo, então vou fazer o quê? Eu vou trocar, né? Já aconteceu num cliente, um certo cliente aí, tinha um, ele tinha um disjuntor de 100 amperes, estava caindo demais a instalação, ou seja, o disjuntor, né? O disjuntor ele estava em sobrecarga porque tinha muitas cargas no cliente. Ele desarmou, né? Ficava desarmando, ele ficava rearmando. Aí o que que ele fez? Comprou, se não me falha a memória, um de 175 amperes, ou seja, 75 amperes a mais. Aí parou a instalação de cair, mas o que que aconteceu? Curto-circuito, beleza? Então, essa advertência, na verdade, ela não precisava nem estar na tampa de um quadro de distribuição. E lembra que lá na atividade 3 não tinha nem tampa. Eu até peguei uma foto, lembra aquele relatório modelo que eu fiz para vocês? Peguei uma foto lá de um quadro de distribuição, que é a medição, né, que fica lá fora, lá no cliente, né? Essa daqui, ó. Esse daqui, ó, só tinha ele com tampa, né? Sem a tampa. Tem instalações elétricas que não tem nem um quadro de distribuição terminal aqui, ó. Já vem simplesmente direto. E é o que na casa da dona Tânia estava acontecendo, né? E se eu não me engano, na atividade 4, na próxima aula a gente vai ver isso, tá? Deixa eu voltar lá. Então é importante, pessoal, vocês verem os elementos, né, na hora de fazer a inspeção visual, a inspeção por ensaio. Lembra aquela canetinha que eu falei, que eu até mostrei aí, né? A canetinha que ela detecta fase. Aí você vai vir aqui, ó, coloca a canetinha aqui, aí mostra, vamos supor, isso aqui é bifásico, né? Mostra que tem a fase A, por exemplo, acende a luz vermelha e acende a luz verde. Quer dizer que um é fase A, o outro é fase B. E você vai ver a distribuição das fases entre esses disjuntores aqui de cada circuito. Então, foi isso que o Gabriel e que a Natália foi fazer na casa da dona Tânia, fazer uma inspeção visual,
como a casa dela, se não me falha a memória, é bifásica, né? Então, um detector de tensão com um detector de fase, né? Lembra o sistema RGB? O R vem do vermelho, é red, né? Que é o do inglês lá. Quando acende a luz vermelha é fase A. Quando acende a luz verde é fase B. Quando acende a luz azul é fase C. Tinha alguns alunos de um curso que eu ministrei. Ah, se acende azul é o neutro, né? Porque faz aquela associação com o neutro. Inclusive, esse sistema de cores RGB, ele é só para sinais luminosos quando você faz a detecção, né? A inspeção por ensaio, detectando aqui no quadro do cliente. Agora, a cor do cabo, né? Que geralmente o neutro é azul. Aí sim, né, tem outro código de cores. Se não me falha a memória, fase A é preto, fase B é cinza e fase C é vermelho. Aí esse é o código de cores mais para proteção do cabo, né, do condutor de distribuição. Eu falei um pouco aqui desse critério na aula passada, mas vamos fazer aquela comparação, né, daquele relatório, né? Fiquem na mente com aquele relatório que eu fiz modelo lá para ajudar vocês a fazer a atividade, né? Agora vocês vão ver um relatório real. Mas antes disso aqui, ó, vamos identificar alguns elementos aqui, ó. Aqui eu tenho. Lembra que tem um disjuntor diferencial residual, que ele tem a função de disjuntor, né, que protege contra sobrecarga e curto-circuito. E ele também protege contra choque elétrico. Agora, quando é só dispositivo DR, ele só protege contra choque elétrico, aquele que tem lá a sensibilidade de 30 miliamperes. Sensibilidade maior do que essa, ele não vai proteger pessoas. Ele protege equipamentos. Se eu não me engano, tem um de 500 miliamperes, né? Então tem que tomar cuidado na hora que você for comprar um disjuntor DR, tem que ser com a sensibilidade de 30 miliamperes para proteger contra choque, tá? Então você tem aqui o DR, o barramento de terra, barramento de neutro. Esse, no caso aqui da apresentação, é bifásico, ó. Eles estão usando um tetrapolar. Você tem os polos da fase A, fase B, fase C não tem cabo nenhum, porque é só bifásico, né? E tem o neutro, né? Diferente de um disjuntor comum, ele tem o neutro, né? Porque lembra que eu falei na aula passada, tem um TC, né? Um transformador de corrente. Ele compara a corrente que entra e a corrente que sai. Se as duas não forem iguais, mas aí tem um intervalo ali, tem um desvio padrão. Eu não me lembro se são 5%. Eu sei que é um desvio padrão, assim, bem pequeno, para sensibilidade de 30 miliamperes. Aí o que que ele faz? Ele vem aqui e desarma, não por sobrecarga, não por curto-circuito, mas ele vai desarmar por fuga de corrente. Ou seja, a corrente elétrica que deveria estar fluindo dentro aqui dos cabos, do barramento e indo para os circuitos, né, alimentar o chuveiro, a tomada que está carregando o celular, deveria estar indo para lá. Na verdade, ela está indo para uma estrutura metálica, né, do banheiro, por exemplo, para a própria alvenaria, né? Se me falha a memória, eu mostrei aquela foto do condutor bem no caibro, né, no caibro lá da instalação elétrica, né, deveria estar num condulete, né? Então esses elementos são importantes a gente, né, no laboratório a gente vê melhor, né? Tem professor lá, a estrutura lá do Senai tem vários tipos de instalação, aqueles quadros resumo para você fazer a instalação, para você entender os princípios, né? Aqui eu só vou repassar aqui rapidão, né? Por exemplo, para você ligar, fazer a instalação de uma lâmpada, né? A fase, ela vai descer aqui, ó,
descer para o interruptor. Do interruptor, eu tenho um retorno, por isso que ele é metade, aquele símbolozinho é metade da fase. Então, ele é um retorno o quê? Seccionável. É um retorno que eu posso vir aqui, ó, ligá-lo e desligá-lo. Então, desce a fase aqui para o interruptor, sobe o retorno, que é o que eu posso desligar ou ligar aqui, e liga bem na conexão do meio aqui do bocal da lâmpada. E na carcaça externa, você liga o neutro. Dependendo do tipo de luminária, o terra eu vou ligar no reator. Se for uma luminária ali fluorescente, né? Uma luminária que tem um reator, aí eu ligo no borne que vem no esquema elétrico dela, né? Cada fabricante é diferente. Agora, se for desse jeito aqui, eu posso também ligar o terra junto com o neutro ali, tá? O terra ele vai ser uma alternativa caso o neutro não esteja, né? Vamos supor que o fio arrebentou ali, aconteceu alguma coisa, ele sobreaqueceu e ele veio se partir aqui em alguma dessas conexões do neutro, o terra vai fechar o circuito e assumir esse circuito elétrico aí. Mas, obviamente, o disjuntor DR aqui, ó, ele vai ser acionado. E vai só evitar que o arco elétrico, né, os efeitos do arco elétrico, né, o efeito Joule, né, o aquecimento e o arco, né, aconteça ali na instalação elétrica. Ele protege o usuário, protege aqui a instalação do quadro, mas se você põe o terra aqui, junto com a conexão do neutro, ele vai proteger também essa parte da instalação elétrica. Então, essa parte não, ela não é assim muito segredo, né? O único é o three-way e o four-way que eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Isso aqui é um outro tipo de instalação, mas o princípio é o mesmo, né? Uma instalação externa, interruptor simples, instalação externa aqui ou interna, também é os mesmos princípios. Aqui ele está junto com os elementos de projeto, né? A fase, desculpa, gente. A fase, o neutro e o terra, né? Para você identificar cada um, ó. A fase, que é esse risco aqui é o vermelho, o neutro é azul, o terra é o verde, né? Que essa representação que é do diagrama unifilar, igual a gente fez lá no fórum de discussão, né, para extrair do projeto elétrico da planta baixa, né, extrair o diagrama unifilar, né, aquele material extra que eu passei para vocês também, para ajudar. Deixa eu pegar uma instalação aqui, uma de... Esse aqui é um interruptor simples, né? É basicamente, né? Vem, ó, desce a fase, sobe o retorno, vai para a parte do meio aqui, ó, no disco central, agora tá, o disco central, que é essa parte do meio, porque a probabilidade de você tomar choque, se você colocar o retorno aqui no disco central, vai ser menor. O neutro, ele fica na carcaça externa, essa base que é chamada de E29, né, para esse tamanho de instalações residenciais, né? Ó, que o terra, ele sendo conectado aqui, para se ocorrer qualquer coisa, o circuito ele aliviar no terra. Agora, tem duas pedras no sapato do eletricista, do eletrotécnico, do tecnólogo em eletrotécnica e do engenheiro eletricista, que é essa instalação aqui. Obviamente, né, como eu comentei anteriormente em aulas anteriores, né, ó a redundância aqui, anteriormente em aulas anteriores, né, como eu comentei
Atualmente nós temos automação, né? Automação, o pessoal chama de residencial, né? Domótica. Antigamente a gente aproveitava a automação industrial e aplicava na residencial, só que o custo ficava elevado. Hoje em dia nós temos automações e até pelo Arduino, né? Automações residenciais aí que tem um custo relativamente baixo e dá para a gente aplicar. Mas você, eletrotécnico, né, futuro eletrotécnico, engenheiro eletricista, você tem que ter a noção da instalação comum, né, da instalação simples sem automação, tá? E esse é uma das pedras do sapato. Por exemplo, a situação em que eu preciso ligar e desligar essas lâmpadas aqui, né, duas ou mais, por um interruptor ou até mais interruptores aqui, né? Esse aqui é o interruptor simples, ou seja, ele está ligando as duas ao mesmo tempo, né? É, dá para você fazer isso? Dá. Mas existe a solução em que eu preciso ligar duas ou mais, até uma também, né? Porque na situação, né, num quarto de casal, você tem um interruptor próximo à porta, lembra? Eu mostrando as noções de projeto para vocês, né? O ideal é que ele fica do lado oposto da abertura que da porta, né? O comum que é esse, e você pode pôr outro próximo, né, à sua mesinha de cabeceira, né? Se for um quarto aí de solteiro, por exemplo. Essa é a aplicação mais, como dizer, mais batida que para-choque de Toyota. Aí você usa esses dois interruptores especiais, que é o interruptor paralelo three-way. Paralelo não quer dizer que ele vai funcionar sempre com three-way e four-way, não. Agora eu explico antes da gente entrar aqui no relatório técnico, tá? Você vai escolher um dos three-way, aí você compra lá, né, o interruptor simples three-way, um dos three-way para descer a fase. Então você desce a fase em um deles, eu quero descer no outro, porque minha instalação favorece o outro, beleza. Então você vai escolher um, ó. Escolhe um, geralmente é no borne central lá do interruptor. Daí você vai sair com dois retornos. Esses dois retornos aqui, eu posso usar a luminária como caixa de passagem, né? Geralmente a instalação predial, ela tá ou embutida na parede ou ela tá embutida no teto, né? É muito raro, a não ser que seja um banco, né? É muito raro ela tá na parte do piso. Então, esses dois aqui ó, vão sair do primeiro three-way em que eu peguei a fase e ele vai para os dois bornes aqui do segundo interruptor three-way. Daí, no borne do meio, você vai conectar finalmente no disco central da luminária. Aí o objetivo é o quê? Eu ligar e desligar essa lâmpada, se for lá o quarto de solteiro, né? Ou várias ali, né? Numa iluminação tipo spot, sanca, né? Para você, tanto desse ponto quanto desse daqui, ligar e desligar essa luminária. Ah, professor, usa automação, é igual eu falei, usa automação, então, na verdade, é um pulsador na automação. Aí a central de automação vai transformar aquele pulsador ou em interruptor simples ou em interruptor paralelo. Aí lá na automação não tem esse negócio de three-way e four-way, não. Qualquer pulsador que serve como interruptor, qualquer um dos dois, ele pode ser interruptor simples, three-way, four-way, depende da programação. Eu estou falando aqui o clássico que todo profissional da área elétrica tem que saber. Tá? Próximo aqui, ó, que é a instalação aberta aqui para você ver aqui as nuances aqui, ó. Vai no borne central,
os dois retornos vai para o outro three-way, volta para a lâmpada, e daí, né? Aqui é até mais fácil de você entender que essa alavanca central aqui, ó, na hora que você clica o interruptor, ela faz o câmbio, né? Ela muda para cá, ó. Muda aqui, ó. Nesse momento tá aparecendo luz aqui no desenho, mas ele nem tá ligado, ó. A fase vem aqui, ó, e ela morre aqui. Aqui a lâmpada está desligada. Se eu clico aqui, essa alavanca vem para cá. Agora sim, ó, a energia vem aqui e fecha o circuito. Aí agora, se eu venho aqui e clico, eu abro o circuito novamente. Beleza? Então, esse eu quero ligar e desligar uma, duas ou mais lâmpadas. O que acontece, a aplicação desse circuito é em escadaria. Esse aqui dos dois three-way é em quartos mesmo, né? Agora eu preciso de mais de um ponto. Lembra aquela continha que a gente fez de cabeça, né? Eu vou fazer a lista de material, tem atividade de lista de material aí, sem ser nessa ou ser na próxima. Você já faz a conta. Eu preciso ligar uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas por 10 pontos, ou seja, 10 interruptores. Não vou usar automação residencial, beleza. Então, a lista de material vai ser o seguinte: são 10, né? Dois eu já sei que vão ser three-way. O restante, ou seja, sobrou o quê? 8, né? Então, 8 na lista, 2 interruptor three-way e 8 four-way. Beleza? Se você fizer a lista diferente dessa conta, você não vai conseguir ligar e desligar essa lâmpada ou conjuntos de lâmpada por vários interruptores. Aí aqui é a solução mais simples, né? É igual eu falei, essa lâmpada sendo ligada e desligada lá na porta, uma do lado lá da cama da esposa e outra do esposo lá, do casal, tá? A mesma história, ó. Você vai escolher uma delas para descer o three-way. No three-way, viu? Um dos three-ways disponível. Desce a fase, vem com retorno. Os dois retornos vão para o próximo four-way. Nesse caso são três, né? Dois three-way e um four-way, ele vai para o four-way. Se eu tivesse aquela situação dos 10, né? O primeiro desceu um dos three-way, né? Agora eu vou em um dos 8 four-way. E assim eu vou fazendo a sequência. Dois retornos chega no four-way, dois retornos sai para o próximo, né? Para o primeiro, dos 8 four-way que tem nessa lista de material. Aí nesse caso aqui, ó, chegando os dois retornos, tem em prática de projeto que a gente faz uma identificação de 2 a 2 retorno para a gente entender que é o retorno do four-way, do interruptor four-way 1, do four-way 2, do four-way 3 e por aí vai, tá? O CAD-PROJ, o Proelétrica faz isso. Esses programas lá da tecnologia BIM, eu falei para vocês. Aí os dois retornos chegam, outros dois retornos saem do four-way e vai para os dois bornes aqui do three-way de chegada. Daí, finalmente, você vai lá para a lâmpada para fechar o circuito. Aqui é aquela simplificação, né, que eu havia mostrado para vocês, né? Esse daqui é um pouquinho mais difícil. Confesso que uma vez eu abri um interruptor four-way, só que as peças eram tão pequenas, ele se despedaçou todinho e eu não, confesso que eu não dei conta de montar novamente. Ainda bem que eu tinha, que era meu, né? Então foi eu que estraguei. Mas o princípio é o mesmo. Sempre quando ele está desligado, o circuito ele está parando em algum lugar aqui e não tem continuidade. Aí quando você liga uma dessas alavancas aqui do interruptor, ou do primeiro, ou do segundo
three-way ou dos four-way, aí você liga ou desliga essa luminária, beleza? Só para arrematar aqui, é porque é importante a visualização, né? Você lá no seu momento presencial, junto com o professor, fazendo aquela instalação elétrica que ele pede para vocês fazerem lá nos momentos, né? E você vendo as imagens aqui e recordando, né? Fazendo um passo a passo mental aí. A tomada ela é o mais simples de todos, né? Tomada não tem segredo. Dois polos que pode, se for monofásico, um é fase, o outro é neutro e o outro é terra. Se for uma tomada bifásica, né? Lembra lá que quando a tensão monofásica é 127 volts, você multiplica por raiz quadrada de 3, dá o quê? Dá 200, dá quase 220, né? Ou seja, 220 volts, que é a tensão bifásica para o circuito, né? E lembra que isso acontece em concessionárias de energia que tem esse tipo de alimentação, porque quanto maior, é, menor a tensão, maior vai ser a corrente. Lembra lá da forma? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. A tensão e a corrente são inversamente proporcionais. Então, quando eu estou ligado na tensão de 220, a corrente de 220 ela é menor do que quando eu estou ligado numa tensão de 127, o famoso 110, né? Para a mesma potência do mesmo circuito. Lembra aquele chuveiro que a gente fez o cálculo lá rapidão, né? Para o chuveiro de 4.400, em 220 dá 20 amperes a corrente máxima. Em 127 volts vai dar 40 amperes, praticamente, né, o dobro de corrente elétrica. Aí nas concessionárias onde o monofásico é 127 volts, eles utilizam uma instalação bifásica para poder aproveitar, né, aproveitar a economia em condutores com bitola menor, né, já que a corrente vai ser a metade, né, e disjuntores com a capacidade de corrente menor também, né. Lembra daquela regra? 5 amperes, né, se a corrente máxima deu 20, eu pego um disjuntor de 5 amperes a mais, ou seja, de 25. Para esse de 40, seria um disjuntor pelo menos de 45 amperes. Beleza. Agora, a promessa da aula passada. Então, esse material aqui, pessoal, já, é, a monitora já forneceu para vocês, né? Então, aqui está um documento formal de como um relatório técnico. Esse daqui foi a contratante, né? Pediu porque o síndico lá do prédio, né? Mostrou as regras, né? Ela sabia já da regra, ó, não pode colocar um ar-condicionado nessa instalação elétrica, porque esse prédio antigo não foi projetado para tal. Mas, se você trouxer um profissional, um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, e ele provar por A mais B que pode, para carga, no caso aqui foi de 18.000 BTUs, ok, a gente aceita. Então foi isso que eu fiz, né? Então, contratante, ciclana, né? Contratado, o fulano de tal, que é o profissional, ó, aqui, ó, fulano de tal, engenheiro eletricista, o CREA aqui, né? O RNP, o Registro Nacional Profissional. Então, esse daqui é um modelo formal. Eu forneci, se eu não me engano, foi em PDF. Eu vou pedir para colocá-lo em Word, para vocês terem esse arquivo para vocês usarem na vida profissional de vocês. Essa primeira parte aqui, ela tá bem formal, pessoal. Lembra que eu falei, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e geralmente as perícias trabalhistas, quando a gente se dirige, lembra que eu deixei até um documento para vocês lá na pastinha lá que o monitor compartilhou com vocês, né? A proposta de honorários que você vai fazer para o juiz quando você é chamado para ser perito, ou do reclamante ou da reclamada. Aí o local, onde que fica o condomínio, né? O período,
Aí, esse daqui, depois que você faz a sua RRT, né? Eu registro, né? De responsabilidade técnica, que é o padrão do eletrotécnico, né? Eu coloquei aqui como RT, que é o padrão do CREA, né? Então você coloca, ó, fulano de tal, que é o brasileiro, solteiro, residente, domiciliado. Aí tem o endereço, e-mail, né? Você coloca as suas credenciais aqui, eletrotécnico, engenheiro eletricista, signatário da RT da contratante. Então eu fui lá, fiz inspeção visual, fiz inspeção por ensaio. Você pode pôr foto, nesse caso não foi foto não. Ó, escrito no CREA, tal. Vocês dêem uma olhada aí no documento. Então, ó, resumo. Presente laudo tem a finalidade de atestar que a instalação elétrica tem a capacidade de carga para suportar um ar-condicionado de 18.000 BTU. Eu peguei as especificações do modelo da cliente, equivalente a 2.600 ou 266 watts, né? Tá lá na placa lá do fabricante, né? Ó, em conformidade com a tabela abaixo, extraída do manual do fabricante. Vocês estão vendo que ele está bem formal, ele está bem diferente do da tarefa de vocês, mas a tarefa de vocês é para vocês entenderem um conceito. Esse daqui não, é valendo, né? Lembra lá do Google Valendo, né? Esse aqui é valendo mesmo. É para você entregar, por isso que tem que ser de forma profissional. Aí vamos supor você tem, né, um MEI aí, você coloca uma marca d'água, os seus dados aqui, ó, tá vendo no topo da tela, tem o seu nome lá, ó, e aqui, ó, onde você trabalha, o seu escritório. Então isso daqui ainda vai dar mais credibilidade, né? Você como profissional em eletrotécnica e você, né, organizado, mostrando as ideias de forma clara e coerente, porque essa RT, né, não está a RT aqui não, tá, pessoal? Mas esse documento, junto com a RT, ela vai ser aprovada primeira lá no Conselho Regional dos Técnicos, né, no caso, primeira aqui de Goiás, né? Depois que ela for aprovada, aí que você vai anexar essa RT e entregar junto com o laudo aqui, né, com o parecer técnico. Deixa eu mostrar aqui. Aí usando o dedo aqui e tem a caneta, né? Aqui. Então, qual que foi o ponto de partida aqui? Eu deduzi a potência do ar-condicionado, né? Pela fórmula e pegando as especificações técnicas que estão lá na placa do ar-condicionado. Então, ó, os 220 vezes 10,3 amperes, que dá 2.266 watts. Depois eu fiz a comparação. Eu vi que tinha um disjuntor de 20 amperes para o circuito reservado da cliente, né? Bom, 20 amperes, vamos ver quanto é que ele suporta. 220 vezes 20 amperes, ele suporta 4.400. Então, eu vim com um tablô lógico aqui, ó, potência do ar-condicionado menor que a potência máxima que o disjuntor de 20 amperes, que é o que foi reservado para esse ar-condicionado, suporta. Ok, tá ótimo. Eu peguei também, ó, para eu saber qual que é a classificação da cliente, eu poderia ter já simplesmente ido lá no quadro de distribuição dela e visto o disjuntor geral e baseado na tabela lá da Equatorial, eu deduzi se ela é monofásica categoria 1, categoria 2 ou categoria 3, beleza. Mas aí eu peguei a conta, esse aqui é genérico, viu? Esse aqui não é o da cliente. Peguei a conta de energia dela e vi a que grupo ela pertencia, qual que é a potência total. Beleza, então eu já tinha informação que a potência do ar-condicionado
é menor, ou seja, a corrente é menor do que o que tem lá para proteger ele. Pelo menos o disjuntor do ar-condicionado, ele não vai, o circuito dele não vai queimar, né? Não vai entrar em curto-circuito, não vai desarmar, né? Reconheci que eu vi, reconheci que ela é a categoria, né, dessa cliente. Daí eu apresentei a página da norma da Equatorial Distribuição Goiás, com a tensão de 220 volts, e identifiquei, olhei lá, né? Olhei no o disjuntor geral, vi o que tinha lá, se não me engano, acho que era um 63, era 60. E daí eu grifei aqui, ó, carga instalada, ele é monofásico, aí você conta de cima para baixo aqui, ó. Esse é o categoria 1, esse é o 2, esse é o 3. Então o dela é o 3. A instalação dela suporta de 8.000 watts, ou seja, 8 quilowatts até 12 quilowatts. Beleza. E lá, se eu não me engano, era um de 60 amperes. Vamos ver aqui. Então, eu mostrei, ó, isso aqui tabela, referência da Equatorial Goiás. Ou seja, eu não tirei do achismo. Lembra que eu falei que na segurança do trabalho, em laudos de elétrica, você sempre faz baseado na NBR 5410, na NR10, né? Segurança em eletricidade, que inclusive vai ser a nossa próxima, daqui a algumas semanas, nossa próxima UC. Ela é monofásica, 220, né? Daí eu fiz o teste. A potência que ela suporta, né? A potência aqui, a classe dela suporta 12.000 watts por 220, já que ela é monofásica. Então deu uma corrente máxima de 54 amperes. Por isso, né? E lembra que eu falei, a Equatorial ainda está sendo ainda mais protetiva, porque ela recomenda um disjuntor de 60 ou de 63 amperes, que dá muito mais, se eu contar mais 5 aqui, dá 59, né? Então, ela foi mais assim, pragmática, não 60, não, põe um de 63. Ela deu essas duas opções aí, ó. Então, a potência máxima que o disjuntor de 60, isso aqui é aqui o quadro, ó, que o quadro suporta. A categoria dela, a 3 lá, M3, né? M de monofásico, 3 dá a potência. Agora, a potência que o apartamento suporta aqui, ó. O disjuntor de 60 que está instalado lá, né? E a tensão que ele é aplicado. Então, a categoria dela suporta 12.000. O disjuntor suporta 13.200. Então, eu coloquei, ó, a potência que o disjuntor lá esse aqui do meio, ó, o disjuntor que protege o, o ar-condicionado, ela está entre a potência, desculpa, a potência do disjuntor que suporta, né? A, aqui tem a potência menor, a corrente menor é a do ar-condicionado. E a potência do disjuntor, ela sempre é um pouco maior aqui. No caso, está bem maior, né? Ela suporta praticamente o dobro, né? Que inclusive as duas são menor do que a potência que o disjuntor geral, que é esse de 60 amperes, suporta lá na residência dela. Esse estilo aqui, ó, de conclusão técnica, viu? É característica do engenheiro de segurança, do técnico de segurança, e eu achei interessante, né? Por que não o técnico em eletrotécnica? Ele, não é só o pessoal da engenharia tem que saber dessas nuances aqui.
E, na verdade, pessoal, essa documentação aqui eu aprendi a fazer, não foi na Universidade Católica onde eu fiz o meu curso, foi estagiando. O meu estágio, ele foi fundamental na minha vida profissional, porque eu tinha os estudos na faculdade e tinha o estágio, tá? Então, a conclusão final, inclusive essa conclusão final, você coloca ela também lá no corpo da RT. Quando você faz a RRT, né? Você vai lá no site lá do Conselho Regional dos Técnicos, entra lá com seus dados. Lembra que eu falei, quando você termina o curso, pega o seu diploma, você vai lá no Conselho Regional, requer a sua carteirinha, ou seja, a sua habilitação técnica. Até então, quando você termina o curso, você é qualificado. Depois que você se registra no seu órgão de competência, você também é habilitado tecnicamente. E aí sim você pode fazer trabalhos, e todo e qualquer trabalho que você for fazer, tem uma lista lá de valores, né? Que, as taxas que são cobradas, né? Dependendo do trabalho que você for fazer, todo o trabalho, né? Desculpa, todo trabalho que você for fazer, você vai anotar uma RRT, porque ali é a comprovação de que você fez aquele serviço e que ele tem aquelas características registradas. Então, ó, em virtude, ó, peguei até um termo lá de dissertação, em virtude dos fatos mencionados em resumo da finalidade, que consta da visita, né, desculpa, técnica realizada por este profissional, feita a inspeção visual, em conformidade com a NBR 5410, que é chancelada como lei pelos ditames, né, da NR10. Lembra do fator interessante que eu disse nas aulas anteriores? É a NR10 do Ministério do Trabalho e Emprego que chancela a norma técnica. Não, não é estranho, né? Porque a NR ela é cheia de recomendações. O que que você pode fazer, o que que você não pode. Mas ela tem a Delegacia Regional do Trabalho e tem poder de polícia, tem poder de veto. Então, ela tem profissionais, né, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, que corroboram aí para fazer a lei ser cumprida. Então, ela chancela a norma técnica, no caso aqui é 5410. E analisando a norma técnica, lembra que a norma técnica da Equatorial, da concessionária, ela é um compilado de normas técnicas, por exemplo, da NBR 5410, né? Aí, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão da Equatorial Goiás Distribuidora, a fim de esclarecer dúvidas. Foi confirmado tecnicamente por esse profissional, você pode colocar, por este mister, né? Quando você fala profissional ou você fala mister, quer dizer que é o especialista da área. Você mesmo que está me vendo aí, você, quando se formar como eletrotécnico, você já tem que se considerar um especialista. Ah, não, professor, eu senti um chakra no segundo mês que eu estava fazendo o curso. Ah, eu estou terminando o curso, eu não estou sentindo que eu sou eletrotécnico. Na verdade, isso é gradual, você vai perceber no final do curso. Foi confirmado tecnicamente por esse profissional, por esse mister, que a potência do ar-condicionado é menor que a potência máxima que o disjuntor de 20 amperes, que é o que foi guardado lá para o ar-condicionado, suporta para o circuito TUE, né? Tomada de uso específico. Isso o analista lá do CREA, quando você do CREA e lá do CFT, né? Do CRT, desculpa, eles, quando pega a sua RT, você envia, é como se fosse um e-mail, você faz o login, faz a RT, preenche os campos, como se fosse um formulário. Daí preencher o campo, você gerou, você vai pagar a taxa e daí vai chegar para ele, para esse analista lá do CRT, né? A sua RT e ele vai analisar e ver se ela tá tudo ok, né? Por isso que eu falei que esse último texto aqui é importante. Aí, para o circuito TUI, ele vai saber o que é um TUI, né? Tomada de uso específico de ar-condicionado e, consequentemente, é menor que a potência máxima que o disjuntor geral de 60 amperes da residência, né? Suporta, que comporta uma carga máxima de 13.200 watts. Logo, o quadro de cargas
suporta a adição desse ar-condicionado de 18.000 BTU, com carga equivalente de 2.266, né? Sendo assim, é importante, ó, quando você faz sua conclusão, você colocar em negrito e colocar sublinhado. A convicção técnica, conforme a RT, né? A RT que você anotou, seu conselho aqui, registrada no órgão competente. Aí você fala que é o CRT, né? Em anexo, que o quadro de distribuição da contratante suporta a carga do ar, respeitando a NR e a NBR supracitada. Você pode colocar a supra também, né? Que você citou ao longo do texto. Sem prejuízo de instalação elétrica da cliente do edifício Apocalipse. Eu dei esse nome aleatório. Aí você vai, assina. Você pode fazer a assinatura com .gov também, com sua conta lá do .gov. Beleza. Daí você vai anexar. Eu não fiz, é porque eu tenho que fazer uma fictícia aqui, ó. Aí na próxima página você anexa a RT, assina, pede para sua cliente, né, o seu cliente lá assinar, né, guarda uma cópia para ela, fica uma cópia para você, beleza? Antigamente você tinha que fazer uma cópia para o seu conselho de classe, mas atualmente não é mais necessário mais não. Bom, pessoal, então é isso. Desculpa ter passado um pouco aí do horário, né, 8 minutinhos aí, mas eu achei importante a gente fechar essa análise. Se eu não me engano, essa disciplina aqui, no caso de vocês, ela tem acho que 12 aulas ou 13 aulas. Quando a gente finalizar na próxima aula, análise da atividade 4, nós podemos fazer análise dos outros relatórios que eu deixei, né, que eu pedi para deixar em anexo para vocês. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Ó, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Tem alguma pergunta aqui? Acho que ninguém perguntou nada por enquanto. Se quiser, você já pode fechar a gravação aí, tá, Larissa?